Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso bolo de aipim com leite de coco. Muito fácil, muito simples de fazer. Então nós vamos agora para os ingredientes. Os ingredientes são 1 quilo de aipim, também conhecido como macaxeira ou mandioca, ralado, 4 ovos, 250 gramas de manteiga ou margarina, 100 gramas de coco ralado, 800 ml de leite de coco, que é aqueles, né, 4 vidrinhos de 200 ml, 3 copos de 200 ml de açúcar e 1 colher de sopa de fermento. Então, nós vamos agora para o preparo. A primeira etapa, você vai ralar o aipim e o coco. Você pode usar aquele coco do pacotinho também, se você quiser, se você preferir. E você vai ralar tá vendo no ralador? Nessa parte do ralador, tá? Aí você vai ralar e vai reservar. Aí depois você vai pegar um pano de prato limpo, você vai colocar numa vasilha, porque nós vamos extrair a goma desse aipim, tá? Então vai ser extraída a goma. Então qual é o procedimento? Você vai colocar um, um pano de prato e você vai espremer, né, até sair essa goma que eu vou te mostrar como é que é feito. É muito fácil, é muito simples, tá? A gente vai estar extraindo a goma do aipim ou macaxeira, né, ou mandioca, como é conhecido em algumas regiões do nosso país. Aí, olha só, desse jeito aí, é muito simples, muito fácil, tá vendo? Aí sai essa goma que você está vendo aí. Então você extraiu, pronto. Aí já tá pronto, aí já vendo? Aí agora já tá o aipim já sem a goma. Aí você vai acrescentar o açúcar, tá? Aí você vai acrescentar depois a manteiga, os ovos. Eu fiz essa receita, né, naquele jeito tradicional, antigo, com a colher de pau. Você pode usar uma espátula. Se você quiser bater na batedeira, também você pode fazer. Eu fiz poder, você poder ver passo a passo, né, cada processo. Aí você viu que foi colocado o açúcar, foi colocado a manteiga, né, os ovos. Aí ficou nesse ponto aí, quando eu coloquei esses ingredientes. Aí você vai acrescentar o coco ralado, você pode ser aquele do pacotinho, né, que vende no mercado, ou o coco ralado fresco, que foi o que eu usei, e pode acrescentar até uma quantidade maior também, se você quiser, não tem problema nenhum, tá? Aí você vai misturar, tá? Aí depois você vai acrescentar o leite de coco, que dá toda a diferença nessa receita. Aí você vai acrescentar esse leite de coco, que é simples, é 4 vidrinhos daqueles de 200 ml que vende no mercado. E detalhe, esse bolo ele vai ficar saboroso, ele vai ficar molhadinho. Ele não vai ser aquele bolo que vai crescer, ele vai ficar saboroso, molhado, né? E para você, para querer saber se ele está assado, você vê que na borda dele vai ficar assim mais amorenado, tá? Isso você vai ver mais adiante. Aí o que você vai fazer? Você acabou de colocar, eu estou mostrando, né, passo a passo, né, colocando os 4 vidrinhos de 200 ml de leite de coco, que dá um total de 200 ml de leite de coco. Aí o que você vai fazer? Aí você vai misturar, né? E depois que você misturar, aí você vai, que é a última etapa, que é acrescentar 1 colher de sopa de fermento. Aí depois que você misturou, né, como você está vendo aí, esse processo aí, tá vendo? Vai ficar nesse ponto aí, desse ponto. Aí, por último, você vai acrescentar 1 colher de sopa de fermento. É simples, é muito fácil de fazer e fica saboroso. Aí você vai colocar numa forma untada com manteiga. Eu coloquei 2 formas porque eu não quis deixar ele alto, eu quis deixar ele um pouquinho fino mesmo, né? Eu não quis deixar ele muito alteado. Aí você vai colocar a massa na forma untada com manteiga ou margarina e levar ao forno pré-aquecido na temperatura de 180 graus, tá? Por aproximadamente 1 hora e meia. Você vai ver quando o bolo estiver assado, é quando ele estiver, tá vendo? Amorenado assim nas laterais. Aí já é o ponto que ele já está assado, pronto para servir. Você pode colocar essa massa também numa forma só, tá? E ficar mais altinho. Aí depois é só servir. É só servir.
e ele fica saboroso. Eu tenho certeza que você vai gostar, que aqui em casa foi feito e a família aprovou. Então tá aí essa receita de bolo de aipim, conhecido também, né, como macaxeira, mandioca e com leite de coco. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Esta referência bíblica, esse capítulo relata sobre a pesca maravilhosa, né, e os primeiros discípulos. E nós vamos ver aqui que Pedro, né, quando fala de Simão, está falando sobre Pedro, Simão Pedro. Ele era um pescador profissional. Era um homem que entendia, né, de pesca. Talvez algo que foi passado de pai para filho, e ele tinha um conhecimento. Mas o que, que acontece aqui? Que nós podemos ver que está relatado aqui na palavra. Que ele passou a noite toda lançando a rede e não conseguiu pescar absolutamente nada. Eu fico imaginando Pedro saindo de casa, né? Simão saindo de casa, Simão Pedro saindo de casa, e ele já visualizando o retorno dele com os cestos cheios de peixes, bem sucedido nessa pesca, porque ele conhecia, ele sabia os pontos estratégicos no mar para lançar a rede. Ele tinha um conhecimento técnico, ele tinha um conhecimento. E ele foi. E outras pessoas que estavam com ele, creio também que o seu irmão André também estava com ele. E quando ele chegou ali em alto mar, e passando ali a noite, ele não conseguiu. Ele se frustrou. Não aconteceu aquilo que ele esperava. E é algo tão atual, né? Essa mensagem ela traz algo bem atual para os nossos dias. Talvez algo aconteceu na sua vida que você foi com tanta expectativa, com tanto entusiasmo, crendo, tendo certeza que ia dar certo, e de repente, quando você chegou e viu, e o resultado não foi aquilo que você esperava, não foi aquilo que você estava imaginando que fosse acontecer, fugiu totalmente do seu controle, porque aqui Pedro, ele ficou totalmente, peraí, ele, não, ele usou todos os seus recursos, talvez você esteja usando todos os seus recursos, e você não teve um resultado bom diante de alguma situação, algo que aconteceu. E com isso você parou, desistiu. Desistiu, simplesmente desistiu. Pegou as redes e guardou. Não guarde a sua rede. Não desista. Porque você não conseguiu da primeira vez, não conseguiu na segunda vez, você tentou a primeira, tentou a segunda, talvez você esteja fazendo um curso, talvez uma faculdade, já trancou até a matrícula, trancou a faculdade. Continua. Talvez não deu certo com relação a um trabalho, a um emprego, a um empreendimento que você foi, investiu ali, foi com tanto entusiasmo, mas não deu aquele retorno que você deveria. Não desista. Deus tem algo para você. Vai acontecer. Tudo tem o tempo, tem a hora certa para acontecer. E eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Seja ela na área profissional, na área sentimental, talvez. Né? Algo também que aconteceu, que você se decepcionou, né? Já até falei aqui sobre 4 dicas sobre decepção. Então, que você possa é,
confiar, descansar o seu coração. E a gente vai ver aqui que o Senhor Jesus, ele estava ali, aquela multidão, e as pessoas querendo ouvi-lo, e ele foi, né, viu aquele barco e pediu para que afastasse um pouco do mar, e ali, né, Simão ajudou e afastou, e ele ficou ouvindo. Ele ficou ali, ele não foi embora para casa. Mas eu creio que o Senhor Jesus, ele chegou na hora certa, no momento certo ali. E ali Simão, prontamente, ele foi obediente. E o Senhor Jesus sabia o que ele estava passando, o Senhor sabia o que ele estava enfrentando, a dificuldade que ele passou a noite toda sem dormir, mas ele permaneceu ali. E você vê que no versículo 4, aí diz assim, né? Aí o Senhor diz para ele assim, ó, faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Aí eu fico imaginando Pedro pensar assim, não, mas foi justamente lá que eu me decepcionei, que eu não pesquei nada, né? Foi algo frustrante. Mas o Senhor fez com que ele retornasse. E ele retornou naquele lugar, onde tinha sido um lugar de frustração. E justamente naquele lugar, Deus lhe deu, o Senhor lhe deu dupla honra. Porque naquele lugar que ele não tinha pescado nada, agora ele realizou uma grande pesca, de tal maneira que o barco não estava contendo de tantos peixes, de tantos peixes. E que eu quero dizer para você hoje, que no lugar da frustração, naquilo que decepcionou, naquilo que te entristeceu, o Senhor vai transformar em grandes realizações. Creia nisso. Deus vai transformar em grandes realizações, porque foi o que aconteceu com Simão. Sabe por que aconteceu isso com ele? Tá aqui, ó, o segredo, ó. Porque ele diz assim, ó, mas, no finalzinho do versículo 5, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Agora eu quero dizer para você, que palavra que você tem dado crédito? Palavras que te colocam para baixo? Palavras que te fazem desistir? Palavras que te fazem olhar para trás? Palavras que te fazem entrar num complexo de inferioridade, achando que você não tem condições, que você não é capaz, que tudo, a culpa é sua por tudo que aconteceu, se culpando, se lamentando? Que palavra que você tem ouvido? Mas eu quero dizer para você hoje, ouça a palavra do Senhor sobre a sua vida. Você é capaz, tem potencial e você vai sair dessa situação. Naquele lugar que te frustrou, que você teve decepção, Deus vai estar te honrando, Deus vai estar te exaltando, Deus vai estar te dando graça, Deus vai estar te dando sabedoria, porque não vai ser com com o seu conhecimento, mas vai ser na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus. Ele vai estar te dando graça, ele vai estar te orientando como fazer, como proceder. Ah, mas começa. Ah, mas não deu certo. Tem outras portas que Deus vai estar abrindo para você. Não existe só essa porta. Tem outras. Olha para frente, avança, né? Avança, tem uma vida aí, ó, né? Para você estar usufruindo, conquistando. E Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Não fica parado, não fica paralisado diante dessa situação, porque não foi de acordo com aquilo que você imaginava que fosse acontecer. Deus vai estar te honrando e tudo tem o tempo e tem a hora certa. Simão esperou, né? Ele ficou ali, acho que não estava nem pensando que ele ia retornar naquele. Para ele, acho que ele ia pensando, agora eu vou para casa, acabou, é o fim. Mas ali o Senhor Jesus quis dizer para ele assim: olha, não é o fim, não. Não acabou, não. E é isso que o Senhor quer falar contigo hoje. Não acabou. Não é o fim. Tem muito mais. Porque Ele é o Senhor que criou todas as coisas, que criou o mar, que criou os peixes. E quando ele foi ali em obediência, aquela orientação, né, que o Senhor deu para ele, aconteceu. O milagre aconteceu. E foi tão impactante, mas tão impactante, se a gente for ver o versículo 8, né? Diante daquilo que Simão ficou admirado. Aí diz assim no versículo 8: e vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado que ele ficou. Porque é assim que Deus faz. E o que ele vai fazer na tua vida, você vai ficar maravilhado. Porque vai ser coisas grandes, coisas maravilhosas. Confie somente. E você vai estar realizando na sua área sentimental, na sua vida profissional, né? Nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida, você vai estar realizando uma pesca maravilhosa para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.